circula dentro dos nossos vasos, principalmente as nossas artérias, com uma pressão. É a semelhança de uma água num encanamento. Se tiver uma pressão empurrando, ela progride. Então, todos nós temos uma pressão no sangue, que faz com que o nosso sangue circule e vá manter os tecidos alimentados. Quando a pressão fica alta, é uma doença conhecida como pressão alta, ou, no jargão médico, quer dizer muito, tensão, hipertensão arterial, ou pressão alta. O que é isso, então? Ao invés de circular naquela pressão normal, que precisa para andar o sangue, há uma doença e o sangue começa a circular exercendo uma pressão muito grande. Essa pressão muito grande vai afetar a parede dos vasos. É como se dentro de um encanamento de casa a pressão ficasse muito alta, pode romper o cano. E essa é a doença chamada pressão alta. Como é que a gente sabe que tem pressão alta? Bom, é muito simples. A única maneira de saber é determinar a pressão. No jargão popular é medir a pressão. E a gente faz isso com aquele aparelhinho simples, que põe assim ao redor do braço, e o médico sabe se a pressão está alta ou não. Normalmente, as pessoas têm 120 por 80 milímetros de mercúrio. Tem uma mais alta e uma mais baixa. É o famoso 12 por 8. No entanto, essa pressão pode aumentar e ir para níveis muito elevados. O drama é que ela é chamada assassina silenciosa porque ela não dá sintoma nenhum. Então, nenhum de nós tem o direito de achar que a pressão está normal ou não, sem medir diretamente. Porque no começo, e por mais de 10, 15 anos de doença, ela não se manifesta com nada. Você é uma pessoa normal, mas a pressão está alta. Por que a pressão aumenta? Nós não sabemos direito, mas são vários fatores, como, por exemplo, aumentar de peso, ser homem ou mulher. Os homens são mais afetados antes de pressão alta que as mulheres. Os homens ficam com pressão alta ao redor dos 35, 40 anos, as mulheres só acima de 55, 60, próximo da menopausa. Fatores hereditários, se o nosso pai é um hipertenso, a nossa mãe. A questão da etnia, os indivíduos de etnia negra têm pressão mais alta do que os da etnia branca. A questão da alimentação, sal tem sido implicado um pouquinho no exagero. De modo que é um conjunto de situações que tem muito a ver com a nossa vida do cotidiano. Para se ter uma ideia, é a doença mais prevalente no mundo. Mais prevalente quer dizer mais frequente. No Brasil se estima que 42 milhões de brasileiros têm pressão alta. O que vai acontecer quando a pressão estiver muito alta? Bom, a força física sobre os vasos vai acabar afetando órgãos vitais da nossa saúde. Que órgãos são esses? O cérebro, a pressão alta não tratada pode levar a um derrame. O coração, nós vamos ter uma principal causa de infarto. E no rim, o rim pode também sofrer com pressão alta e parar de funcionar. Então, precisar de diálise ou transplante. Então, é uma doença extremamente grave. Ela ocorre, em geral, na faixa adulta. Quanto mais idoso, mais hipertenso. Mas também pode ocorrer em crianças em situações mais especiais. Essas são as más notícias, então. Ficar não tratado leva a grandes complicações e é, por exemplo, a principal causa de morte no mundo inteiro, menos na África, numa região da África em que a AIDS ainda é maior. A boa notícia é que dá para tratar tranquilamente. Basta tomar um remédio por dia, no máximo 2, o médico sabe orientar, a evitar certas
fatores de risco, como, por exemplo, excesso de sal. A maioria das pessoas até nem precisa se preocupar tanto com isso. E o médico vai fazer o quê? Ele vai diagnosticar de uma maneira muito simples. Ele vai ver a pressão com aquele aparelho no braço e vai ver se o paciente, se você, tem alguma complicação. Ele vai analisar a urina para ver se o rim está bom, ele vai analisar o coração, ele vai ver as artérias para ver que estadiamento da pressão o paciente tem, e com isso o tratamento é compatível com atividade física normal, atividades na sua família normal, com reprodução na mulher, inclusive. Não é porque ela tem hipertensão que ela não pode ter, por exemplo, ficar grávida, ela pode, precisa de um pouco mais de cuidado. E realmente a mensagem é assim: não dá para saber que é hipertenso, tem que tirar a pressão arterial, determinar, medir a pressão arterial, pelo menos depois dos 30, 35 anos, uma vez por ano. Isso é muito fácil, muito rápido, é indolor, e com isso a gente vai ter uma vida muito mais prolongada. Frequentemente os pacientes têm medo, porque dizem, não, se eu tomar remédio, eu não vou ter problemas com potência sexual, por exemplo, que é uma coisa que apavora muitos homens. Na realidade, os remédios modernos não têm problema com isso. A pessoa fica absolutamente bem tratada, não tem efeitos colaterais nenhum, de modo que a vida do hipertenso nos dias de hoje é uma vida tranquila, compatível com qualquer tipo de atividade, etc., se estiver controlado, e uma vida prolongada, porque já demonstrou-se que um tratamento adequado diminui infarto, derrame e insuficiência renal. Portanto, a recomendação é, além de tentar seguir uma vida o quanto possível regrada do ponto de vista físico, alimentar, etc., é ter a pressão determinada com uma certa frequência, especialmente depois dos 35, 40 anos, para homens e mulheres.